Vendo que dá se atrasar, eu perdi meu ônibus e agora eu tô tendo que ir andando. Esse lugar é meio estranho. Mas eu tô atrasado, então não tem jeito. Ok, eu acho que eu peguei o caminho errado. Antes do vídeo começar, eu quero dizer que eu fiz um agradecimento no final do vídeo. Então se puder, assiste até lá. Opa, tranquilo? Pra quem não me conhece, eu sou o Gá e hoje eu vim trazer o resumo da primeira temporada de Dandadan. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O anime já começa com uma das protagonistas, a Momo, saindo na mão com um cara, mas ela acaba tomando uma bicuda. Ela sai andando pela escola triste porque perdeu o namorado. Sim, aquele cara do começo era o namorado dela, olha que relação saudável. Até que ela passa por uma sala onde estão fazendo bullying com um nerd, e ela se mete no meio pra pararem de jogar bolinha de papel nele. Mas logo depois ela só vai embora. O nerd vai correndo atrás dela e pergunta se ela também gostava de alienígenas, já que era sobre isso que ele tava lendo na hora que ela falou com ele. E começou a falar um monte de coisa sobre isso. Coisa de nerd mesmo. A Momo fica puta, esculacha o cara falando que ele não tinha amigos porque era chato e falava demais. Coitado. Ela fica com peso na consciência e... Oxe, é o Bolsonaro na revista? Ela vai pedir desculpa dizendo que não acredita em ET, mas que acredita em espíritos, e o nerd começa a zoar ela por causa disso. A Momo então propõe um acordo. Se ela provar que espíritos existem, o nerd vai virar o escravo dela. E se o nerd conseguir provar que alienígenas existem, ela vai virar escrava dele. Isso ficou muito suspeito. Na verdade, o anime inteiro é meio suspeito. Quando fica de noite, a Momo vai até um hospital abandonado pra achar um alienígena, enquanto o nerd vai pra um túnel abandonado pra achar um espírito. E a Momo diz que acredita em espíritos porque a avó dela é uma médium, e foi ela quem cuidou da Momo, já que ela não tem pais. De repente, o nerd acha a velha Turbo, que é o espírito de uma velha extremamente rápida que começa a correr atrás dele. A Momo escuta isso pelo telefone e decide ajudar ele, mas aparecem 3 alienígenas que sequestram ela para fazer experimentos. Mas nesse momento o celular da Momo começa a tocar e um dos alienígenas vai atender e já toma uma bicudona na cara. E o nerd aparece saindo do celular. Acontece que ele foi amaldiçoado pela velha Turbo, então essa aparência dele é meio que uma possessão. Ele sai batendo em geral e explica que ele sempre quis conhecer alienígenas porque ele não tinha amigos, então ele achava que pelo menos os alienígenas poderiam se tornar os amigos dele. A Momo consegue despertar os poderes dela graças ao que a avó dela ensinou, e ela consegue fugir dos alienígenas, derrubando a nave deles. E depois de tudo isso, só aí a Momo pergunta o nome do nerd, e ele diz que é Ken Takakura, que é o mesmo nome do ator que a Momo gostava. Mas ela manda um nem fudendo, e decide chamar ele de Okarun, porque ela não aceita que esse tenha o mesmo nome. O problema é que o Okarun ficava se transformando, e a única coisa que impedia isso eram os poderes da Momo, então ela tinha que ficar de olho nele o tempo todo. Ela decide levar o Okarun pra casa dela, mas como ele é uma possessão, ele pega fogo quando tenta entrar, por causa dos amuletos de proteção que a avó da Momo tinha colocado ao redor de toda a casa. Ela então tira um dos amuletos, fazendo com que ele conseguisse entrar. Eles vão trocar de roupa e a gente descobre uma coisa. Roubaram o pau do moleque. Acontece que foi a velha Turbo quem pegou, e enquanto ela estiver com ele, o Okarun vai continuar amaldiçoado por ela. No meio da conversa, alguém começa a tocar campainha. Mas tem um detalhe, na casa da Momo tem 2 campainhas, uma para pessoas normais e outra para espíritos. E adivinha qual campainha tá tocando? Exato, a dos humanos. É meme óbvio que é a outra. Como a Momo teve que tirar um dos amuletos de proteção pro Okarun poder entrar, ela esqueceu de colocar de volta. Eles saem da casa pelos fundos e o plano era a Momo colocar o amuleto de volta, assim todos os espíritos que estavam lá dentro iam queimar. Enquanto isso, o Okarun ia ter que correr pra fora da casa, já que ele também ia pegar fogo. De novo. O problema é que o espírito que invadiu colocou uma muralha em volta da casa, tampando o lugar onde a Momo tinha que colocar o amuleto. O espírito encontra eles e o único jeito era correr. O Okarun fala pra Momo liberar um pouco do poder dela pra ele se transformar e lutar contra o espírito. Na real, o Okarun disse que aquilo era um alienígena, mas a Momo disse que se ele tocou aquela campainha, era um espírito, então eu não sei mais do que chamar aquela coisa. O bicho lá ataca e do meio da poeira aparece o Okarun com escoliose, cabelo branco e uma personalidade de sad boy. O ponto positivo é que ele fica extremamente rápido, já que ele tá com os poderes da velha Turbo. Mas depois de tomar uma lapada do espírito, ele volta ao normal. Como ele é um nerd, o corpo dele tá longe de ter um porte físico, fazendo com que ele não aguente usar muitos poderes. A Momo percebe que aquele espírito tem uma pose de sumô, e diz que se você cair ou botar a mão no chão no sumô, você perde. Então esse era o plano. O Okarun se transforma de novo e quebra uma das pernas do bicho, enquanto a Momo usa os poderes dela pra puxar o espírito, fazendo com que ele encostasse a mão no chão. Mas o cara mete o louco e cria 2 pernas. Ele arremessa a Momo contra a muralha e começa a espancar ela. Não me pergunta como é que ela não morreu com isso, mas isso tudo fazia parte do plano, para que o espírito quebrasse a muralha o suficiente para Momo conseguir colocar o amuleto de volta no lugar. Que foi o que aconteceu, ela puxa o Okarun para ele não queimar junto e coloca o amuleto, fazendo com que tudo voltasse ao normal. Mas por motivos óbvios ela acaba desmaiando, desfazendo seus poderes e fazendo o Okarun se transformar de volta. Mas bem na hora aparece a avó da Momo, a Seiko. Sim, meus amigos, esse ser que não aparenta passar dos 30 anos é a avó da Momo. Nossa, como você faz para ter uma pele tão boa? Com o ômega 3
Nossa pele fica mais bonita, mais firme. O quê? Esse vídeo não é patrocinado. A velha turbo tenta atacar ela, mas acaba pegando fogo, porque ela tava dentro de uma barreira que a Seiko fez. E como ela não podia sair, a avó da Momo começa a descer o cacete na velha. Logo depois disso, a Momo acorda no quarto dela e sai desesperada procurando pelo Okarun. E a avó dela manda ela ir até o templo que tem do lado de casa. E quando ela chega lá, o Okarun tá bem pleno comendo. A avó dela dá uma breve explicação sobre a velha turbo. Acontece que alguns espíritos têm fixação por alguns lugares, e é praticamente impossível ganhar deles lá. Um tempo antes do Okarun ir naquele túnel que tinha a velha turbo, tinha outro espírito lá. E a velha turbo chegou só depois, e acabou se fundindo com aquele espírito, fazendo com que ela ficasse mais forte. Pra poder acabar com a velha turbo, eles teriam que tirar ela da cidade que aquele túnel fica, já que aquela é a região dela, então fora de lá ela fica fraca. Mas a avó da Momo não vai poder ajudar, quase pelo mesmo motivo. Acontece que a Seiko pega emprestado os poderes da divindade daquela cidade que eles estão, então se ela sair de lá, ela também fica sem poderes. Ela diz que pra tirar a velha turbo da cidade é bem fácil. Como a velha turbo confia muito na velocidade, é só pedir pra apostar uma corrida com ela e sair da cidade sem ser pego. Não sei por que ela disse que seria fácil. No dia seguinte, aparece outro problema. O Okarun tem que ir no banheiro, mas como eu tinha explicado, se a Momo parar de olhar pra ele, ele vai se transformar. Então o Okarun é obrigado a cagar de porta aberta. Mas em certo momento, a velha turbo aparece, mandando a Momo e o Okarun irem até o túnel naquela noite. Caso contrário, ela ia matar geral, já que mesmo pelo corpo do Okarun, ela ainda conseguia amaldiçoar todo mundo. Eles chegam lá e já vão entrando, e a velha turbo aparece bloqueando os dois lados do túnel. E o Okarun se transforma pra tentar enfrentar ela, mas não deu certo, já que ela devolve o pau dele desfazendo a possessão. Então ele perde os poderes. E quando estão prestes a ser devorados, a Momo lembra do que a avó dela falou e desafia a velha turbo pra uma corrida. Na verdade era um pega-pega, sem linha de chegada, até porque se eles falassem que era pra fora da cidade, ela ia perceber o plano. E a velha turbo ia ter que esperar 10 minutos antes de começar a corrida. O Okarun e a Momo começam a correr, mas a velha literalmente mete o louco e começa a contar até 10 apenas. A Momo pega logo de início e o Okarun parte pra cima da velha. Eu não vou tentar explicar o que tá acontecendo nessa cena pro YouTube não me deitar no cacete. A velha turbo, vendo que não ia conseguir se livrar do Okarun, decide possuir ele de volta. A Momo aprende os poderes dela sem precisar olhar e faz o Okarun voltar ao normal. Mas aparece um caranguejo gigante pra perseguir eles, que era o outro espírito que tava no túnel junto com a velha turbo. Eles saem correndo de volta com o Okarun se transformando, mas ele não consegue fazer uma curva e passa reto do penhasco, Se eu largar o freio, chegando na cidade. Eles dão um jeito de parar o caranguejo, mas a velha turbo tinha chamado reforços, que eram um monte de espíritos do cemitério que tinha ali perto. E o Okarun se transforma pela segunda vez, ou seja, depois disso ele ia ficar todo acabado e não ia conseguir usar os poderes dele de novo. Eles saem correndo pela cidade, pulando por cima do caranguejo e de uns prédios. Tem até um momento que a Momo usa os poderes dela como asa pra não morrer, porque eles estavam caindo de um lugar muito alto, o que faz com que ela soltasse a maldição da velha turbo que ela estava segurando, que volta a se fundir com outro espírito, e a Momo usa os poderes dela pra subir em cima de um trem que estava passando bem na hora. A turbo vai logo atrás. O problema é que esse trem estava indo direto pra cidade onde eles moram, ou seja, ali a avó da Momo tinha poderes, e preparou uma barreira bem no meio do caminho, fazendo tanto a velha turbo quanto o outro espírito pegarem fogo e morrerem. E é assim que eles conseguem recuperar o pau do Okarun. No dia seguinte eles vão pro colégio como se nada tivesse acontecido, e o Okarun acha que tudo ia voltar a ser como antes, e que a Momo não ia mais falar com ele por causa dele ser um nerd. Sim, depois dele ser possuído, a Momo ser abduzida por alienígenas, eles serem perseguidos por uma cidade, ele realmente achou que eles não iam mais se falar, mas a Momo vai puxando papo com ele. O que eu ri nessa cena não tá escrito. E os dois ficam a aula toda querendo falar um com o outro que nem um casalzinho. Na hora do intervalo, fica os dois indo um atrás do outro sem se achar. E eles acabam sentados perto sem perceber. Enquanto a Momo acha que o Okarun tá evitando ela porque ela fala muito, o Okarun fica achando que ela não quer falar com ele porque ele é chato. Moleque sad boy é foda, viu? Enfim, os dois andam olhando pra baixo e dão de cara um com o outro. Não, eles não se beijaram, eles só bateram os dentes. Pelo menos é o que eles disseram. As amigas da Momo começam a perguntar se eles estão namorando, e pra dizer que não, ela começa a esculachar o Okarun, que não leva desaforo e faz a mesma coisa, e os dois vão embora brigados. Logo depois o Okarun vai no banheiro e repara uma coisa. Ele corre pra falar com a Momo, mas como eles tinham discutido, ela não quis falar com ele. O Okarun sai andando triste e acaba esbarrando em uma garota. Essa é a Aira, uma das melhores personagens na minha opinião, por mais que no começo não pareça. A Momo chega bem na hora que ela tá pedindo desculpa pra ele, mas depois disso a Aira vai embora com uma amiga dela, zoando o Okarun por ser um nerd e dizendo que ele deve ter ficado apaixonado já que ela é muito bonita. Como eu disse, no começo ela é meio FDP, mas a Momo, que achou que o Okarun tinha trocado ela, ouviu a Aira zoando ele, e como vingança, tacou uma tigela na cabeça dela, e gruda no Okarun levando ele embora enquanto zoa a Aira. A Momo começa a se desculpar por ter brigado com ele, mas o Okarun corta o clima. Acontece que ele recuperou o pau, mas a turbo castrou ele, já que ele tá sem bolas. Esse moleque só se fode. A avó da Momo prepara um ritual e diz que tem 2 auras dentro do Okarun, e dá uma lapada nele pra outra aura aparecer, e a Momo puxa ela pra um gato decorativo que tava com um talismã
mesma. E dá certo, mas o gato sai fugindo. E a Momo consegue achar ele usando os poderes dela. Essa é a velha Turbo. Não, ela não morreu queimado naquele trem. Quando ela tava quase morrendo, ela possuiu o corpo do Okarun de novo. E como ela tava muito fraca, ninguém percebeu a hora dela. Ela fica gritando, falando que vai acabar com todo mundo e diz que tá no comando, já que não podem acabar com ela. Caso contrário, ela não devolve as bolas do Okarun. E do nada ele se transforma. A Seiko explica que o leque que ela usou pra bater no Okarun expulsa espíritos, mas a Momo só puxou a consciência da velha Turbo pro gato. Então os poderes ainda estão com o Okarun. E depois ela começa a bater na velha Turbo. A Momo oferece um acordo. Eles devolvem os poderes dela se ela devolver as bolas do Okarun. Mas acontece que a velha Turbo não tá com elas. Na real, ela nem sabe onde é que estão. E diz que os espíritos também vão ir atrás delas, já que elas estão envolvidas com a energia espiritual, que é o que atrai eles. No dia seguinte, a velha Turbo se enfia na mochila do Okarun e vai até o colégio. E a Aira volta a aparecer com síndrome de protagonista. No dia que a Momo jogou aquela bacia na cabeça dela, ela conseguiu ver os poderes da Momo. E ela acha que eram asas de demônio. E que ela só conseguia ver aquilo porque ela é escolhida por ser muito bonita. E a gente descobre que ela tava passando bem do lado do trem, onde rolou a briga com a velha Turbo. E naquela hora, uma das bolas do Okarun acertou ela. Na escola, a Aira, assim como a velha Turbo que tava ali perto na hora, vira uma mulher com vestido vermelho, mas que ninguém mais viu. E depois, a velha Turbo fala isso pra Momo e pro Okarun. Acontece que a Aira só conseguia enxergar os poderes da Momo por causa da bola. Só que tem um problema. Assim como ela agora pode ver espíritos, eles também podem ver ela. Então ela corre perigo de ser atacada. Depois da aula, a Aira chama a Momo pra conversar. Mas era uma armadilha que a Aira tinha feito com as amigas dela. E ela queria exorcizar a Momo, já que ela achava que ela era um demônio. A Momo usa os poderes dela pra tentar se soltar. Como que a Saída morreu, eu também não sei. Parece que todo mundo aqui é imortal. O Okarun aparece correndo, avisando que a Aira era o alvo daquela mulher de vestido vermelho que a Turbo falou. E bem nessa hora, essa mulher aparece pegando a Aira. O Okarun se transforma pra tentar salvar ela, mas esse espírito era mais forte e engole o Okarun. Ela fica brisando, falando que a Aira era filha dela, e a velha Turbo fala que ela é a sedoça acrobática. Sim, ela roubou o celular da amiga da Momo. A Aira chama ela de monstro e acaba sendo devorada também. E a próxima é a Momo, que depois de ser arremessada, é engolida também. Mas a mulher foi muito burra, e acabou engolindo o próprio cabelo junto com a Momo, que usou o crucifixo que a Aira tava usando, que na verdade era um isqueiro, pra botar fogo no cabelo dela, fazendo ela cuspir todo mundo. O Okarun sai correndo carregando a Aira, mas a acrobata era mais rápida, porque ela usava o cabelo dela pra se mover, que nem o Miranha. Mas quando ela ia pegar a Aira, ela fica presa, já que de tanto se mover com o cabelo, ela se enroscou em um monte de coisa. No desespero, ela rasga o próprio cabelo e vai pra cima da Momo. E o Okarun mete uma de boa e dá uma cabeçada nela, deixando ela toda acabada. Com a luta finalizada, a velha Turbo vai procurar a bola do Okarun que tava com a Aira. E ela acha, mas tinha um problema. A Aira tava morta. Ela morreu depois de ser devorada. O Okarun e a Momo só não morreram porque tinham poderes paranormais. Eles ficam tentando reviver ela, mas não dá certo. A sedosa acrobata se aproxima e diz que quer dar a aura dela pra salvar a Aira, já que sem a aura ela ia continuar morta. A Momo diz que a acrobata só queria devorar a Aira de novo, mas ela quebra a própria boca dizendo que desse jeito não poderia comer mais ninguém e que ela só queria salvar a Aira. A Momo, mesmo desconfiada, concorda e usa os poderes dela pra fazer uma conexão entre as duas. Nesse momento, o anime mostra a história da sedosa acrobata, que por sinal é uma das mais pesadas que eu já vi. Há alguns anos atrás, ela era uma humana normal, que trabalhava em um monte de coisa pra conseguir sobreviver e cuidar da filha. Por mais que fosse difícil ter vários empregos, ela levava uma relação muito boa com a filha dela, e ensinando ela a dançar, cozinhando juntos e até comprando um vestido pra ela, que no futuro ia ser a roupa que ela ia usar como espírito. Um certo dia, um bando de cara que eu julgo serem idiotas, só porque tinha um cara contando dinheiro, é literalmente o único motivo. Eles invadem a casa dela e começam uma briga, quebrando um monte de coisa. A moça acaba se cortando com um monte de vidro e sendo espancada, e acaba desmaiando. E os agiotas levam a filha dela. Quando ela acorda, ela sai correndo desesperada na chuva procurando a filha dela. Ela tropeça e cai, e por causa dos ferimentos, ela provavelmente morreu naquela hora. Depois disso, a gente entende porque ela tinha uma fixação com a Aira, já que um dia a Aira se aproxima dela achando que ela era sua mãe, porque a mãe dela tinha morrido, mas ela não entendia isso na época. E desde esse momento, ela acredita que a Aira realmente era filha dela, e assim ela se transforma na versão que a gente conhece. E a gente vê que deu certo a ideia da Aira receber a aura da sedosa acrobata, com ela acordando. A acrobata então começa a virar pó, já que sem aura, sem vida. Nos últimos momentos, ela começa a se lembrar de toda a sua história, e de repente a Aira abraça ela, chamando ela de mãe e dizendo que amava ela. Foi nesse momento que a personagem começou a mudar, indo de alguém que só ficava zoando as outras pessoas pra alguém que se importava com os outros, e parando de se achar protagonista. Não, na real é isso daí ela continua fazendo. O próximo episódio já começa com a Aira chamando a Momo de demônio e dizendo que a Seiko parecia muito jovem pra ser avó dela. Nisso eu concordo, e diz que não importa o que acontecesse, ela ia salvar o Okarun da Momo. E sai de lá dizendo que não pode gostar do Okarun, porque de acordo com ela, ele é um demônio. Então o anime deixa explícito que a Aira vai ser uma das barreiras no relacionamento da Momo e do Okarun. Sim, uma das barreiras, porque depois vai aparecer mais. A cena corta pro ritual pra devolver a bola do Okarun, que consiste literalmente em jogar com tudo pra voltar pro lugar. Esse anime tem umas brisas foda, viu? Dá tudo certo e eles comemoram. O moleque evolui de castrado pra monobola. De volta pra escola, o Okarun diz que não vai poder ficar conversando com a Momo no intervalo, porque ele tinha uma redação pra fazer e ia estar ocupado depois da aula também. Na hora do intervalo, a Momo vai comprar alguma coisa pra beber e no caminho de volta se depara com essa cena.
Mas calma, antes de tomar decisões precipitadas, o anime mostra o que aconteceu pra chegar nisso. Na real, o Okarun disse pra Momo que ia estar ocupado porque na verdade ele ia estar treinando, que nem a avó da Momo mandou, já que ele viu que tem espíritos muito fortes, então ele queria ficar mais forte pra caso aparecesse outro. Mas a Aira apareceu falando que gostava dele e tenta forçar um beijo. O Okarun, como um bom nerd, entra em desespero e mete a mão na cara dela. Mas mesmo assim ela insiste, eles tropeçam e caem, e é bem nesse momento que a Momo aparece. O Okarun sai correndo atrás dela tentando explicar, mas ela fica brava e vai embora. Durante a aula, todo mundo da sala do Okarun some e fica tudo alagado. Ele escuta um grito e sai correndo pra ver o que é, e era a Aira. Enquanto isso, a Momo, que tava em outro lugar do colégio, se depara com um monstro, que eu não faço ideia que bicho seja. Ela se esconde e ele solta um raio laser, destruindo tudo. O Okarun explica pra Aira que já passou por uma situação parecida, na vez que ele e a Momo enfrentaram aquele alien do sumo. Mas do nada aparece uma criatura, que eu vou chamar de Camarão Louva-a-Deus, porque é assim que chamam ele depois. O Camarão já chega dando um soco muito rápido, mas graças aos seus poderes, o Okarun consegue desviar e salvar a Aira junto. Ele decide enfrentar o Camarão Louva-a-Deus, mas alguma coisa esmaga ele no chão. E vemos que os alienígenas do começo aparecem de novo, e estavam junto com o Camarão. Eles jogam a Aira pra longe, desfazendo a roupa do Okarun, e se preparam pra fazer uma cirurgia pra pegar os poderes dele. De repente, a Aira aparece arremessando geral, e a gente vê que ela ficou com os poderes da sedosa acrobata. Mas diferente do Okarun, que apenas tinha sido possuído, a Aira tinha todos os poderes da sedosa acrobata, já que ela pegou a aura dela. O Okarun corre pra sala procurando alguma roupa, enquanto a Aira enfrenta o Camarão e um dos alienígenas. Mas ela é mais forte que o Camarão e prende ele no teto com um chute. O problema era os poderes de telecinese do alienígena, que conseguiam prender o Okarun e a Aira e impedir que eles se transformassem. Mas alguma coisa faz isso e o Okarun aproveita pra bater no Camarão. Essa coisa na verdade eram os poderes da Momo. E a gente vê que na verdade o Camarão era só um alienígena que foi contratado pelos outros pra ajudar eles. Mas como o Okarun acabou com ele com aquela cabeçada, os alienígenas injetam alguma coisa nele que deixa ele mais rápido e mais forte. Não me pergunta de onde saiu essa agulha. Mesmo assim o Okarun era mais rápido e conseguia ver os movimentos dele. E junto com a Aira eles espancam o coitado. Mas de repente tudo vira água, até as paredes e o teto. E o monstro que a Momo encontrou aparece de novo, cortando um dos alienígenas no meio. O Camarão volta pra briga, jogando a Aira pra longe e indo pra cima do Okarun e da Momo. Por mais que os poderes da Velha Turbo sejam de velocidade, ela não sabe nadar. Então a única coisa que resta pro Okarun é nadar o mais rápido que ele puder, mas na forma normal. E enquanto eles fogem, começa uma discussão entre o Okarun e a Momo sobre o que aconteceu mais cedo. E o Okarun diz que não se importa com o que os outros pensam, mas queria que a Momo soubesse a verdade. A cena fofinha deles é cortada pelo Camarão quase acertando os dois com um soco. E a Momo tem a ideia de usar o Okarun como prancha e impulsionar ele com seus poderes. E por mais bizarra que essa cena seja, eu devo admitir que foi bem criativa. Mas não deixa de ser estranha. Que porra de situação é essa? Eles aproveitam pra salvar a Aira e a Momo faz algo que complica para esse vídeo não levar restrição, que é mandar a Aira tirar a roupa também, já que isso facilitava para eles se moverem mais rápido. Eles descobrem que o ponto fraco do laser do monstro era o pescoço, onde ele acumulava o laser para só depois atirar, e tentam acertar lá. Mas os alienígenas se fundiram com o Camarão e o monstro, então o plano não deu certo. E no meio da fuga eles são atingidos e a Momo fica de frente para o alienígena, que quando vai dar um soco nela, a Momo usa os poderes dela para tirar a água daquele local. Acontece que o Camarão Louva-a-Deus, ele só consegue dar os socos com o máximo de força na água, porque fora dela os braços dele seriam praticamente destruídos, que foi o que aconteceu com o alienígena. Ele acaba segurando a Momo com a boca para começar a carregar o raio laser, mas a Aira prende o pescoço dele com o cabelo e faz um caminho pro Okarun conseguir correr, já que por mais que ele estivesse embaixo d'água, contanto que tem um lugar para correr, ele consegue usar os poderes. Ele corre com tudo, salva a Momo e atravessa o alienígena, acabando com ele e voltando para a realidade. A realidade onde eles estavam no corredor da escola, com todo mundo olhando e eles quase pelados. Tirando o Okarun, ele tava completamente. Eles vão parar na sala de uma moça bem estranha, e a Aira diz que vai jogar toda a culpa da situação na Momo, já que foi ela que mandou eles tirarem a roupa. O Okarun diz que os alienígenas estão atrás deles por causa dos poderes, e dá uma explicação que eu não sei dizer se é verdade, então se você souber, deixa nos comentários. Ele diz que o motivo dos alienígenas não invadirem a Terra é por causa dos espíritos, já que com toda a tecnologia que eles têm, eles não conseguem enfrentar os espíritos, e é por isso que vão atrás de pessoas com poderes, para eles se aprimorarem e conseguirem invadir a Terra. Como eu disse, eu não sei se isso é verdade. Na sala da Aira, geral fica preocupado com ela, já que ela é super popular, e fica dizendo que a culpa é da Momo, por conta daquela bacia que ela jogou na Aira. E aqui vem outro momento do desenvolvimento da personagem, onde a Aira se sente mal e diz que não foi culpa da Momo. Depois ela se encontra com a Momo e no meio da conversa aparece o Camarão Louva-a-Deus todo machucado. Esse negócio branco é o sangue dele, tá? Eu juro! Ele desmaia e tem um flashback de quando ele deixou o filho dele pra trabalhar pros alienígenas. E quando acorda, ele tá todo enfaixado na casa da Momo. Ele agradece e diz que nunca mais vai atacar nenhum deles. E conta que o filho dele tava doente, precisando de uma transfusão de sangue, que ele tava sem dinheiro. Por isso aceitou trabalhar pros outros alienígenas. Quando ele tá prestes a ir embora, a avó da Momo percebe o cheiro do sangue dele e descobre que o sangue dele é a mesma coisa que leite de vaca na terra. Então ela pede pra um contato dela que tem uma fazenda dar uma vaca pra ele. E assim ele se despede e vai embora. Enquanto eles ficam pedindo pra avó da Momo comprar um novo uniforme pra eles, alguém bate na porta. E aparece o Didi, que é um velho amigo da Momo e um dos assuntos principais da próxima temporada, que vai ficar pro próximo vídeo.
Enquanto eu escrevi o roteiro desse vídeo, o canal passou dos 70 inscritos, e eu me vi na obrigação de fazer um agradecimento. Eu não esperava que eu fosse conseguir tudo isso em tão pouco tempo, então muito obrigado a quem se inscreveu e comentou no último vídeo. Tamo junto. Ah, só mais uma coisa, eu vou postar resumo a cada 2 semanas nos sábados, ao meio-dia. No futuro eu ainda pretendo postar toda semana, mas por enquanto eu não consigo. E não se preocupem, tá? Eu já tô vendo os animes que pediram pra fazer resumo no último vídeo, então esperem os próximos vídeos. Se gostou, deixa o like e comenta se quiser que eu faça resumo de algum outro anime. Valeu por assistir até aqui e falou. Meu Deus, aquela velha me perseguiu por 1 quilômetro. Pera aí. Cadê meu pau?